Minas Gerais é solo fértil para o plantio de alimentos, como o café, principal produto produzido e exportado no estado. Mas a cultura de plantio não é valorizada apenas por grandes agricultores, mas é praticada nas famílias mineiras. Segundo o levantamento 2023 da Emater Minas Gerais, foram identificadas 32.615 unidades de processamento agroindústrias familiares do estado, em 737 municípios mineiros. O relatório mostra que a produção das agroindústrias familiares foi superior a 148 mil toneladas. O estudo também mostrou que do total de agroindústrias familiares em Minas, 98,1% são individuais, ou seja, pertencem a uma única família. Esse é o caso da família de Meire Ribeiro, que comercializa produtos derivados da jabuticaba. Aqui a gente trabalha toda a família, né? Trabalha minha irmã, minha filha, minha sobrinha, meu marido. Então nós trabalhamos todo mundo junto em famílias e também damos oportunidade a algumas famílias também para trabalhar com a gente. Meire começou o negócio há 16 anos em sua casa. Hoje, emprega 7 funcionárias e se tornou uma das maiores produtoras de produtos derivados da jabuticaba no país, com 30 tipos de produtos e faturamento mensal de R$80 mil por mês. Sabará é uma cidade tradicional pela festa da jabuticaba. Vendemos isso tudo no festival. 3 dias de evento, vendeu super rápido, acabou todo o estoque. Isso é um negócio promissor. Aí nós começamos a plantar jabuticabeiras, né, no nosso terreno, e também nós fazemos um trabalho importante, que é consumir a jabuticaba também do pequeno produtor rural, que ele não tinha onde escoar essas jabuticabas, e hoje a gente consome ela porque a nossa agroindústria hoje ela processa 30 toneladas de jabuticaba. Então assim, a gente além de fomentar o nosso negócio também, a gente fomenta dos nossos vizinhos, parceiros, né, do pequeno produtor também. Com trabalho, zelo e dedicação, os resultados vêm. Assim também acontece na vida espiritual. Com a certeza de que tudo vai dar certo quando empenhamos a fé nas promessas de Deus, as caravanas chegam de todas as partes de Minas Gerais para o centro de Belo Horizonte, a fim de adorarem a Deus. Vai dar tudo certo. Confesse pela fé, diga, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu tenho uma palavra muito forte aqui que Deus colocou no meu coração, está em Jeremias capítulo 3. É uma palavra que eu acho que quase todo mundo precisa se acertar com Deus. Então vamos lá, começando no versículo 1. Eles dizem, isso era um dito no meio dos israelitas: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? A lei proibia. Quando havia uma separação e a pessoa se ajuntasse com outra, depois não podia vir para o anterior. Isso era proibido pela lei de Moisés. Deus está falando isso para poder mostrar que muitas vezes nós o abandonamos e nos ajuntamos a outros que são espíritos malignos, que são das tentações, que dominam a sociedade, desde o alto até embaixo, e o que se ouve é mentira, desculpas vazias, e as pessoas ficam desesperadas. Parece que não tem jeito. Não, Deus está fazendo uma obra. Deus está levantando no meio de uma geração corrompida
um povo que ele está santificando para levá-lo para o céu. Não se poluiria de toda aquela terra, por isso que não poderia. Seria um mau exemplo. José casou com a Maria. Maria um dia brigou com José, o José brigou com ela e ela saiu de casa. Aí ela foi, encontrou Antônio e casou com Antônio. Depois brigou com Antônio, quer voltar para José, não podia. Seria confusão. Mas Deus trata a gente diferente. Essa era a lei. Mas Deus, mesmo que você tenha saído das mãos de Jesus e ido para lugares que não deveria ir, feitiçaria, bruxaria, idolatria e outros tipos de enganos, se você quiser voltar para Jesus, Ele quer você de volta, porque Ele já pagou o preço da sua queda. É só você confessar que Ele perdoa você, regenera, e daquele passado triste você não vai lembrar. Versículo 2: levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Onde? O que Deus chama prostituição aqui agora? Isso é mentira. Porque se você é de Deus, você não mente. Pessoa que se dá a pegar coisa que é do outro, sabendo que a outra pessoa é meio bobinha em negócio, faz um negócio, como diz aqui no interior, dá uma manta naquela pessoa. Isso é do demônio. O que nós não queremos para nós, não podemos querer para outros. E principalmente quando quem está dando a manta é o pregador. Não pode fazer isso. Nós somos santos de Deus. E vamos passar pelo tribunal de Cristo, tribunal da verdade, onde Ele vai colocar os olhos dentro dos nossos olhos, nós vamos confessar tudo que fizemos. Então, antes de chegar ao tribunal dele, Ele está dizendo hoje: levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Quantas coisas, quanta maldade. Você estava numa festa, chegou uma pessoa, você olhou e disse: não fui com a cara dessa pessoa, ela não vale nada. E tudo era mentira, você nem a conhecia. Isso é muito mal. Ou então ela ia conseguir um emprego e você atrapalhou o emprego dela. E se fosse você, não dava emprego não, hein? Você vai se arrepender. Isso é demônio que vem e tenta a gente. Nós temos que ser uma pessoa que está sempre levantando os caídos, sempre ajudando os necessitados. Não é só comprando uma sacola de comida, não, uma bolsa aí e dando para ela, não. É orando, é abençoando, é vendo qualquer coisa errada e você conta muito diante de Deus. Deus, ajuda essa moça que está sem juízo, esse rapaz que está envergonhando a família, muda a vida dele. Mas nós não fazemos isso, nós estamos prostituindo com o demônio que não quer. A Bíblia diz que nós podíamos ter sido a pior pessoa do mundo. Quando aceitamos Jesus, nós fomos perdoados. E diz a palavra de Deus que as coisas velhas já passaram para aquele que está em Cristo. Ele não deve ficar lembrando daquilo. É a pessoa que foi abusada em criança e até hoje tem um ódio daquela outra pessoa. Claro que não fez uma boa coisa, mas você está se matando, você está deixando o demônio destruir a sua felicidade. Você encontrou Jesus, lá você não teve culpa. E se teve culpa? Eu tive culpa sim, mas Ele perdoou você. Agora esqueça aquilo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não tem mais aquele veneno que tinha no passado, que fazia você ser infiel, ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora e outras coisas mais. O mundo está precisando de filho de Deus e não de falso filho de Deus. Nós só melhoraremos o mundo quando a igreja estiver cheia de filho de Deus, que aí ela vai falar para os outros a verdade, Deus vai confirmar a palavra dela, porque Deus não confirma a palavra do falso, seja ele quem for. Está mentindo, mas ele faz, ele não está sendo usado por Deus, está destruindo as pessoas.
o melhor que essa pessoa faz é chegar e confessar o seu erro. Aí ele diz aqui: levanta os teus olhos para os altos, aos altos, e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, com árabe no deserto. A gente tem, irmão, que tomar um juízo na cabeça até aquilo que nós assistimos na televisão. Ninguém está em casa, ninguém está vendo. Hoje eu vou ver, não veja não. Aquilo ali vai destruir você, vai plantar uma semente maligna. A pessoa começa a contar um caso esquisito, pede para parar e se retire do local. Por favor, pare, não quero ouvir isso não. Nem põe o coração naquilo, que aquilo vai contaminar. O diabo trabalha de uma maneira que está destruindo até a igreja de Cristo. Dentro da igreja está se ouvindo de coisas erradas, que nunca se ouvia antes e não pode se ouvir. Sempre o diabo tem aqueles seus agentes, nós temos que parar. Não é isso que é a igreja não. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. E ele diz mais aqui, ó: assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Missionário nunca fez coisa errada, mas nunca julgou mal uma pessoa, nunca espalhou um boato, você nunca prejudicou alguém. Para, nós não somos mais para prejudicar, nós somos nova criatura. Deus quer nos usar para curar as pessoas, para levantar os caídos. Deus quer nos usar para ter uma família abençoada, mas nós estamos destruindo a do outro e a nossa também, quando espalhamos o falso boato. Não deixe o diabo lhe usar. Você é uma pessoa de Deus para fazer a vontade do Senhor Deus. Versículo 3, olha só: pelo que foram retiradas as chuvas. Naquele tempo, quase todo mundo era agricultor. Quando não era agricultor, ele vivia de criar gados. A economia era muito limitada. Não tinha as oportunidades que tem hoje. Então, o que acontecia naqueles dias ali? As chuvas eram retiradas. Tanto a agricultura como a pecuária era prejudicada. Porque sem chuvas, os pastos acabam. Sem chuva, ninguém planta e ninguém colhe. Sem chuva, os comerciantes não têm o que vender e começam a aumentar preço, porque diminui os compradores, e eles, ao invés de ajudar para poder a pessoa comprar mais barato, aumenta. Tudo isso é roubo, pessoal. Aí Deus segurava a chuva e ficava todo mundo perturbado. A chuva hoje significa desempregados na sua casa, e você não vê isso. Pessoas que não estão conseguindo mais executar trabalhos, estão com artrite. Agora já não posso trabalhar mais nisso. Estão com outra doença. As chuvas aqui, a falta de chuvas, significa internações, cirurgias pesadas, família toda ajudando, quando deveria estar todo mundo na palavra de Deus, orando para Deus curar, libertar, prosperar, proteger, não deixar o ladrão chegar, e Deus faz tudo isso, mas nós estamos perdidos, porque não estamos sendo ensinados na verdade. Eu poderia estar falando aqui uma mensagem só de cura. Essa é a mensagem que vai produzir mais cura do que a outra, porque aqui você vai se encontrar com Deus e vai se mudar e vai ser transformado num verdadeiro filho ou filha de Deus. E ele diz mais: e não houve a chuva tardia, aquela que ia coroar a plantação, mas tu tens a testa muito forte, hein? De uma prostituta, e não queres ter vergonha. A Bíblia diz que a mulher prostituta, ela acaba de comer, limpa a boca e diz: não cometi erro algum. Está usando a figura dessa coitada que está na mão do diabo vendendo o corpo. Que a pessoa que deixa alguém usar o corpo para receber um dinheiro, ou que pula a cerca, essa pessoa é infeliz, pessoal. O Espírito de Deus está longe dela e ela vai sofrer muito. Então Deus está usando essa figura aqui para mostrar que quando nós pegamos uma doutrina errada, não bíblica, tem um pessoal aí que eu não sei porque ama tanto o diabo. Eles chegam a publicar que o dízimo não é para ser dado hoje, que o dízimo não está no Novo Testamento, é só no Velho. Aí eu pergunto,
para todo mundo. Mateus 23, 23. Aí Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Essa palavra hipócrita também, ela veio do grego. Hipócrita é no grego. E o que significa hipócrita? Ator. Você viu num filme? Aquele rapaz representa como se fosse ele, aquela moça como se fosse ela. Então ela é uma atriz e ele é um ator. Eles são hipócritas. Aí Jesus já está mostrando que essas pessoas eram atores. Eles falavam uma coisa e não faziam. E tem muito ator hoje aí. Aí ele diz mais assim: pois que dais o dízimo, presta atenção, da hortelã, do endro e do cominho. Está usando coisas normais daqueles dias que o pessoal vivia de plantar e colher e de criar gado e vender, e pouca coisa mais tinha para fazer. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E vocês não estavam falando do juízo de Deus, que vai, como já falei aqui hoje, do tribunal de Cristo, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Os incrédulos não, o incrédulo não vai. Nós vamos, que somos de Deus, e vamos dar conta do que fizemos através do corpo, se foi bom ou mal. E os incrédulos vão para o tribunal da eternidade. Ali não tem defesa para receber a condenação. Mas ele, na hora que Jesus pôr o olho no olho dele, ele vai dizer: eu mereço ir para o lago de fogo e enxofre, porque eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu fiz isso, eu abusei de criança, eu estuprei, por aí afora vai. Ele vai confessar e vai seguir para a perdição, que é o tribunal de Cristo e o crente. E o outro tribunal é Jesus também, que vai estar lá. E os olhos dele são como chamas de fogo. Quando ele colocar nos seus olhos, você vomita tudo. Por isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vai ter que confessar mais nada. Só vai falar do que fez de errado, sendo de Deus. Aí diz aqui, olha aqui, ó: devias, porém, fazer essas coisas. O quê? O amor, a justiça e a misericórdia, e não omitir aquelas que eles estavam simplesmente fazendo omissão daquilo que eles condenavam e não faziam. Diziam que davam o dízimo e não davam. Irmão, o dízimo é de Deus. Quando você não dá o dízimo, você não fica com ele. Você arranja mais problemas para você. Porque se a casa de Deus não tiver mantimento, os banheiros vão ficar sujos, a luz vai ser cortada, não vai ter dinheiro para comprar produto químico para poder limpar o chão, limpar, assear direitinho como tem que ser feito, para pagar rádio, televisão. E aí quem vai ganhar é o demônio. Mas por quê? Porque a casa de Deus não tinha mantimento. Você pegou o mantimento da casa de Deus e pôs na sua. Todo mundo. E o incrédulo que não dá, vai ser responsável. Porque o Criador fez todas as coisas e deu para nós. Mas disse: a 10ª parte que vocês receberam pertence à minha igreja. Vocês entregam lá. Continuando aqui agora: mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Temos que voltar para Deus. Deus só vai me perdoar. Eu estou precisando. Ao menos desde agora, não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Mesmo sabendo disso, você não vai invocar? Conservará ele para sempre a sua ira. Deus não conserva a sua ira. Ele trouxe você aqui hoje para fazer de você uma nova pessoa. Eis que tens dito e feito coisas más e nelas permanece. Então vamos parar hoje. O missionário R.R. Soares conduz o povo a confessar os pecados e ora por eles, para Cristo os justificar e perdoar. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso que eu tenho pecado de muitos modos diferentes, e eu te peço, perdoa-me, lava-me no teu sangue,
santifica-me pelo teu Espírito, na tua palavra. Senhor Deus, eu sou teu, muito obrigado. Só o missionário que ora. Ó Senhor Deus, como ministro do Evangelho, eu me coloco diante de ti para declarar que toda pessoa que fez consciente esta oração, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor e confessando os seus erros, ela está lavada no sangue de Jesus. E ela só vai ouvir a voz do bom pastor nas Escrituras. Agora, Deus opera lindos milagres em quem sofre de dores no braço, após o missionário Soares orar pelos enfermos. Eu amarro todo mal agora e eu ordeno em nome de Jesus: doença, sai dessa pessoa, deste homem, desta mulher, vai embora agora, não continue, esses braços estão livres. Eu falo em nome de Jesus. E você diz: eu creio. Os participantes comemoram a manifestação da graça divina e testemunham a cura, levantando os braços. Olha só, pessoal, quase todo mundo, irmão. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda, pessoal. Ah, Jesus querido. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, há quanto tempo você não levantasse o braço? Uns 15 anos. Por que, Paulo? Tive um acidente comigo. Teve um acidente e lá pra cá o braço direito foi utilizado. Então levanta os dois agora, Paulo. Ah, que coisa linda, pessoal. O meu amigo, quanto tempo não levantava o braço? Uns 10 anos. 10 anos. Por quê? Eu não sei nem explicar. Foi parando aos poucos. Antes da oração, até que altura o senhor levantava? Antes da oração, só fazia isso. Agora faz. Glória a Deus. Eu sempre levantei, só que eu tinha uma dor constante aqui, com a oração passou. Passou agora? Passou. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje, mas eu tinha um problema na hernia cervical e não podia fazer isso com braços, porque eu tinha que operar 2 vezes. Aí depois eu tomei um tombo, eu não consegui passar marcha no meu carro, da ré, sem usar as 2 mãos. Eu estava fazendo isso, agora eu estou fazendo. Amém. Não fazia isso. Pode fazer, agora você está livre. Olha aí, pessoal. Glória a Deus. Eu tenho uma dor no braço, tem mais de 5 anos que dói. Parece que o nervo encolheu, eu não aguentava pôr o braço para trás e nem levantar. Agora acabou, hein, meu irmão? Aqui eu tô levantando para trás e levantando ele para cima. Aqui. Não, agora acabou, é só fazer ginástica todo dia. Não tem mais nada, graças a Deus. Irmãos, faz o seguinte. Estou curada. Quem foi curado agora, quem recebeu, mesmo que seja uma cura pequenininha agora, levanta o braço assim e diga: obrigado, Jesus. O nome de Jesus realizou essas curas maravilhosas para a glória de Deus. O programa termina aqui, mas o poder de Deus não tem fim. Até o próximo episódio do Especial Missões. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, pode ser agora que Jesus vem nos buscar.
A igreja subirá e com Jesus reinará. Cuidado, meu amigo, pra você não ficar. Conserte a sua vida diante